É impressão minha ou o Bruno Covas está fazendo guerra híbrida na campanha eleitoral? Mas antes disso, deixe seu like, 250 likes em menos de uma hora. Vocês sabem que essa é sempre a meta do canal. Seu like é importante, faz com que o vídeo seja divulgado e mais pessoas vão acabar vindo para a nossa comunidade de reflexão. O seu like ele vale mais do que dinheiro. E eu preciso falar novamente sobre as eleições em São Paulo, porque São Paulo é a cidade mais importante da América Latina e passa por um momento único com a ida de Guilherme Boulos para o segundo turno para disputar contra Bruno Covas, o atual prefeito, que é do PSDB, que herdou a prefeitura quando João Dória deixou de ser prefeito para ser o governador. E eu sempre considerei o Bruno Covas um político civilizado. Ele é neto do Mário Covas, um dos políticos mais importantes da nossa história. Então sempre imaginei que o Bruno Covas fosse respeitar o processo eleitoral de modo civilizado. Mas eu tenho visto um certo jogo sujo, jogo baixo por parte do Bruno Covas. Porque ele não faz ataques ao Boulos, não faz ataques pessoais. Ele fala da questão da experiência, do radicalismo de Boulos, o que é normal, está dentro do jogo. Mas há uma certa sujeira por parte do Bruno Covas e também da campanha dele, da qual ele se beneficia muito. Porque ele não fala mal do Boulos, mas o entorno da campanha do Bruno Covas ataca o Boulos de modo sorrateiro, de modo sujo. Porque tem um ex-deputado federal chamado Ricardo Trípoli que faz parte da campanha do Bruno Covas, ele é do PSDB. E já faz algum tempo que ele tem feito ataques ao Boulos, ataques baixos, ataques sorrateiros. Ele diz que Boulos é filho de pais ricos, ele mora na periferia, mas não pertence à periferia. Esse tipo de ataque baixo, esse tipo de ataque sujo. Mas ontem, em um evento no Sindicato dos Aposentados, que Covas e Trípoli estiveram juntos, discursando para os integrantes do evento, o Trípoli fez um ataque extremamente baixo, muito, mas muito sorrateiro. Ele falou o seguinte: o adversário de Covas mata a mãe para ir ao baile de órfãos para poder entrar. Imagine a agressividade que esse sujeito tem. Um ataque sujo, um ataque baixo, um ataque rasteiro. Bruno Covas esteve presente, mas não se manifestou naquele momento. E depois, o que aconteceu? O Bruno Covas ligou para o Guilherme Boulos e pediu desculpas. Isso que Bruno Covas fez nada mais é do que a boa e velha guerra híbrida, muito utilizada por Bolsonaro. O que é guerra híbrida? Guerra híbrida, pessoal, é uma estratégia de guerra que combina estratégias militares tradicionais com não tradicionais. O que são estratégias tradicionais de guerra? São posicionamentos das tropas, diplomacia, esse tipo de situação. E o que são estratégias não tradicionais ou não convencionais? É você, por exemplo, soltar uma informação falsa. Falar, deixar vazar que, olha, eu vou atacar pela direita, quando na verdade você vai atacar pela esquerda. E isso ocorre na política e foi muito utilizado por Bolsonaro durante toda a campanha eleitoral vitoriosa de 2018. Vocês lembram que Bolsonaro na verdade Bolsonaro não, mas o Mourão e também o Paulo Guedes falavam que nós tínhamos jabuticabas brasileiras, nós vamos privatizar a Petrobras, vai acabar com o 13º, criava todo um burburinho, e aí Bolsonaro surgia do nada e dizia, não, nós não vamos privatizar o Banco do Brasil, nós não vamos acabar com o 13º. Por que Bolsonaro fazia isso? Ele criava o caos para depois ele mesmo acalmar a situação. E agora aconteceu isso várias e várias vezes ao longo desses 2 anos de Bolsonaro como presidente. Era dito que Bolsonaro ia fazer a CPMF. Depois ele mesmo aparecia e dizia que não ia acontecer absolutamente nada. E como Bolsonaro se beneficiava? Porque ele primeiro passa a mensagem, passa a imagem e a percepção que ele está controlando tudo, que ele tem o poder, ele acalma os ânimos, ele passa uma imagem de força e depois pode simplesmente dizer que eram fake news que a imprensa estava fazendo contra ele. Uma situação muito parecida, porque qual é o benefício que Bruno Covas tem com essa estratégia de guerra híbrida? Sai uma pessoa obscura da campanha, ataca Boulos de um modo baixo, de um modo sujo, a mensagem já é transmitida e depois o Bruno Covas, que não falou absolutamente nada, vem a público e pede desculpas ao Boulos. E qual é a imagem que o Bruno Covas fica? A imagem do bonzinho, a imagem daquele que é leal, a imagem daquele que está respeitando o seu adversário. Não foi ele que falou que o Bruno Covas, não foi o Bruno Covas que falou que o Guilherme Boulos mata a mãe.
foi um integrante da campanha. Na verdade, o Bruno Covas foi muito solidário, muito condolente ao pedir desculpas. Então, primeiro a campanha ataca Boulos, fustiga o adversário e depois Bruno Covas aparece para passar a imagem de bom moço. Então primeiro eles rebaixam o adversário fazendo um ataque sujo e depois Bruno Covas ele é enaltecido ao pedir desculpas. Então primeiro há um ataque que acaba afetando negativamente a popularidade e a percepção do adversário. E há depois uma reação do próprio candidato que atacou o adversário pedindo desculpas, mostrando nobreza, mostrando também educação e civilidade, cordialidade. Bruno Covas pode enganar muitas pessoas, a campanha do Bruno Covas pode enganar também várias pessoas, mas nós aqui sabemos muito bem o que é guerra híbrida. Aqui no nosso livro, E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal, os links estão aqui na descrição, tem um capítulo que eu falo somente sobre a guerra híbrida utilizada por Bolsonaro. É o capítulo 6. Eu sei o que é guerra híbrida, Bruno Covas, e eu tô vendo que você está fazendo isso. Eu sei que você está fazendo isso. E se você quiser entender um pouco mais sobre guerra híbrida sem querer comprar o livro, você pode procurar a playlist aqui no canal E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, que você vai ter um vídeo falando somente sobre a guerra híbrida, que Bolsonaro usou em 2018, que Bolsonaro continua usando agora depois de eleito e que Bruno Covas está usando também contra Guilherme Boulos. Jogo sujo, hein, Bruno Covas? Sendo bem mais bolsonarista do que nós podíamos imaginar, usando até mesmo estratégias que Bolsonaro utilizou para vencer 2018. Você pode enganar muitas pessoas, mas a mim nós conseguimos desmascarar a sua estratégia da guerra híbrida. Você pensou que a gente não conhecia, né? Mas a gente conhece.